Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos novamente a Seres Vivos 8, Plant 3, e chegamos ao fim do nosso assunto da semana, nomenclatura botânica. Então, nós já fizemos uma introdução sobre o assunto, sobre a nomenclatura botânica, falamos como o nome botânico se forma, aprendemos vários conceitos adicionais. No último vídeo, falamos do Código Internacional de Nomenclatura para Algas, Fungos e Plantas, o Código de Shenzhen. E hoje nós vamos falar sobre os tipos nomenclaturais e os ônimos da vida. Então, vamos começar. Primeiramente, então, tratando sobre os tipos. Revisando com vocês, já que a gente já falou um pouquinho sobre o holótipo na nossa introdução, né, na nossa aula sobre sistemas de classificação. O holótipo, então, de acordo com o artigo 9.1 e 9.2, ele é o exemplar ou ilustração indicado como tipo nomenclatural pelos autores de um nome de uma nova espécie ou um táxon infraespecífico. Então, o holótipo pula. O síntipo, de acordo com o artigo 9.6 do nosso código, ele é qualquer espécime citado lá no protólogo quando não houver o holótipo. Ou ele é qualquer um de 2 ou mais espécimes designados simultaneamente no protólogo como tipos. Vamos ver o que isso quer dizer. Aqui vocês podem ver o que é um síntipo. Então, nós temos lá do protólogo da espécie Marica cândida, que foi descrita por Hassler. Vejam só, nós temos um tipo, definido aqui por Hassler, 889, em agosto. Nós temos aqui outro tipo, designado por Hassler, também o 4077, em abril. E, por fim, nós temos mais um tipo, também determinado por Hassler, o 731, em setembro. Poxa vida, nós temos 3 tipos e nenhum deles foi reconhecido como holótipo. Então, quando isso acontece, nós temos síntipos. O lectótipo, de acordo com o artigo 9.3, ele é o espécime ou ilustração designada do material original como tipo nomenclatural, se, preste atenção, somente se 1. Um nome foi publicado sem um holótipo. 2. O holótipo foi perdido ou destruído. 3. O tipo pertence a... O lectótipo, de acordo com o artigo 9.3, ele é o espécime ou ilustração designada do material original como tipo nomenclatural, se, preste atenção, somente se 1. Um nome foi publicado sem um holótipo. 2. O holótipo foi perdido ou destruído. 3. O tipo pertence a mais de um táxon. Vejam esse caso de Simplocus altissima. Foi publicado aqui em 2007. Então, Simplocus altissima. Vejam só, temos aqui a designação do holótipo. O holótipo B, ele foi destruído. E aí, o lectótipo foi designado como o K. Foi escolhido esse cicata, K, né, essa cópia, como lectótipo. E aí nós temos a justificativa. O que aconteceu com o coitado do holótipo B? O holótipo B, de Simplocus altissima, foi destruído durante a Segunda Guerra Mundial. O único tipo que nós encontramos, né, parecido, o único material que poderia ser utilizado como tipo, é o K, o que passou então a ser chamado de lectótipo. Aqui mais um exemplo. Então, nós temos aqui o táxon, né, Veretia rupícola, combinação nova, mesma coisa, holótipo RB destruído. E aí o lectótipo aqui designado. Ou se não, outro exemplo, quando a gente não está falando de destruição, vejam só, a gente está falando de um táxon, mas
nós temos uma coleta realizada em 1984, nós temos uma coleta realizada em 1973 e nós temos uma coleta realizada em 1978. Então, de coletas diferenciadas e de locais diferentes, nós temos materiais que foram amostrados que são utilizados para designar um táxon. Então, nesse caso, nós também temos o uso da definição, da denominação lectótipo. O neótipo, de acordo com os artigos 9.8, 9.13, 9.16 e 9.19, ele é o espécime ou ilustração selecionada para servir como tipo nomenclatural, se nenhum material original for existente ou contanto que esteja. Aqui o exemplo de um neótipo. Esse exemplo ele foi retirado de uma tese de doutorado do Capellari Júnior, que escreveu lá em 2000. E o Capellari Júnior estava trabalhando com uma espécie ou um gênero, o gênero Neomarica, por exemplo. Ok? E aí ele trabalhou, coletou, identificou e de repente ele viu que ele tinha um indivíduo ali que não se encaixava naqueles gêneros, naquelas espécies que já existiam. Opa, eu encontrei uma espécie nova dentro de Neomarica, o Capellari Júnior pensou. Então, quando ele foi fazer a publicação para dizer que ele tinha encontrado uma espécie nova, ele cita, isso. E aí ele propõe, já que ele encontrou uma espécie nova, ele precisa propor um holótipo. Como ele não existia, ele passou então a designá-lo. Aqui no caso, neótipo. Nesse caso aqui, eles consideravam uma subespécie, mas ele viu que não se encaixava. Então, como não havia designação de um holótipo, ele criou esse aqui. O epítipo, de acordo com o artigo 9.9, é aquele espécime ou ilustração selecionada para servir como um tipo interpretativo. Isso acontece quando o holótipo, o lectótipo ou neótipo previamente designados não podem ser identificados com a finalidade de aplicar com precisão o nome a um táxon. E aqui um exemplo de epítipo bem interessante. A gente tem essa espécie, Nucleurum ranunculoides, e aí eles falam aqui, epítipo, foi designado por esses dois autores. Por que será? Aí embaixo eles falam por quê. Eles precisaram escolher um epítipo porque o tipo que era utilizado, que já era um lectótipo, ou seja, o holótipo original ou se perdeu ou eles não tinham definido um holótipo antes, esse epítipo, ele teve que ser escolhido porque o espécime, o indivíduo que foi selecionado como tipo, como lectótipo, não possuía órgãos reprodutivos. Era um espécime estéril, ele não tinha flores. Então, como é que você vai trabalhar essa parte de identificação sem as flores, certo? Então, aqui no final, eles informam a justificativa. E para finalizar, agora vamos tratar dos ônimos da vida. Quem será que são eles? Então, primeiramente, o sinônimo. Vamos definir o que é um sinônimo. O sinônimo é quando temos um de dois ou mais nomes que se aplicam a um mesmo táxon. Assim como em português, sinônimos são palavras diferentes que querem dizer a mesma coisa. Esse sinônimo, dentro da botânica, ele pode ser um sinônimo heterotípico ou um sinônimo homotípico. Então, vamos ver as diferenças. O sinônimo heterotípico, também chamado de sinônimo taxonômico, é um nome baseado em um tipo diferente do nome de outro tipo referente ao mesmo
táxon. Ele é denominado também como sinônimo subjetivo, lá no Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Isso para trazer uma aproximação para vocês no conhecimento prévio que vocês já possuem, tá bem? Então, prestem atenção. Nome baseado em um tipo diferente do nome de outro tipo referente ao mesmo táxon. Confuso? Vamos pegar o exemplo para entender. Então, vamos lá. Nós temos aqui o protólogo de Catasetum vinaceum, esse táxon aqui, Catasetum vinaceum. E aí nós temos, né, dizendo quem que é o holótipo, N5636, que é o nosso tipo. Em seguida, nós temos dizendo que Catasetum vinaceum é igual a Catasetum taquariense. Aí vocês podem ver que são outros descritores, e aí nós temos outro tipo aqui embaixo, o holótipo HB70517, exclamação, ok? Então, vejam só, nós temos dois nomes, duas combinações diferentes e dois tipos diferentes. Mas ambas as combinações, ambos os nomes e ambos os tipos representam o mesmo táxon. Então, quando nós temos tipos diferentes, nomes diferentes, representando, designando o mesmo táxon, nós temos sinônimos heterotípicos. E aí, pegando essa descrição, vem a explicação lá para frente. As várias coletas de Catasetum vinaceum, feitas em diferentes regiões do Mato Grosso do Sul, levaram à descoberta da grande variabilidade da espécie, englobando inclusive as características morfológicas de Catasetum taquariense, que é o sinônimo que eu mostrei, que, portanto, deve ser sinonimizado sob Catasetum vinaceum. Então, agora vamos ver o sinônimo homotípico, também chamado de sinônimo nomenclatural. Nesse caso, nós temos um nome baseado no mesmo tipo que o de outro nome. E ele é denominado sinônimo objetivo, lá no Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Vamos ver o que acontece. Vamos ver a diferença do sinônimo heterotípico para homotípico. Primeira coisa, a gente vai trabalhar com essa combinação, referente ao táxon X aqui. Então, nós temos Acyanthera brage, nova combinação. Primeira coisa que vocês podem ver, nós temos o basiônimo, ou seja, o primeiro nome que foi dado para esse táxon, Physocyphum brage. E aí começa. Então, Acyanthera brage é igual Physocyphum pubescens, é igual a Fleófila pubescens, que é igual a Geocalpa pubescens, que é igual a Sarracenella pubescens, que é igual Pleurothales sarracenia, que é igual a Acyanthera sarracenia. Nós temos 6 combinações, 6 nomes diferentes representando o mesmo táxon, que agora estou chamando de Acyanthera brage. E todos esses 6 nomes, essas 6 combinações, mais esse aqui de cima, são baseados no estudo, na identificação do mesmo tipo. A gente tem a historinha que é o holótipo RB perdido e o lectótipo aqui designado, dizendo quem é, onde que está, ok? Então, pessoal, quando nós temos tipos iguais, tá? Todos esses nomes foram dados com base na análise desse tipo aqui, desse lectótipo. Então, tipos iguais, mas nomes diferentes, igual a gente teve aqui 6, 7 nomes, 7 combinações, nós temos sinônimos homotípicos, tipos iguais. Continuando,
Além dos sinônimos, nós temos também o basiônimo, que é o nome legítimo no qual uma nova combinação ou nome na nova classificação é baseada. Ou seja, o basiônimo ele é o primeiro nome que foi dado a um táxon, a uma espécie, por exemplo. É o sinônimo de combinação original, lá do Código de Zoologia. Então, nós temos, por exemplo, aqui, esse táxon, Neumarica cândida, que foi descrito por Hassler, depois Sprague. E aí nós temos, em amarelo, Marica cândida, e lá para frente, Trimésia cândida. E aí vocês vejam as datas. Trimésia cândida, 1977. Marica cândida, nomeada em 1922. E a Neumarica, a nova denominação, 1928. O basiônimo é o primeiro nome, ou seja, é aquele nome que foi dado pela primeira vez a esse táxon. Então, a gente vê pelas datas aqui, 1922, o basiônimo é esse aqui, Marica cândida. E aí, vocês têm o exemplo aqui da mesma planta, Neumarica cândida, e aí aqui dentro a gente pode observar os outros nomes que esse táxon já possuiu, que também são sinônimos. Um outro exemplo de basiônimo, nós temos aqui. Então, eu tenho essa espécie, Isabelia violácea forma alba, tá? Que foi descrita por esse pessoal aqui. E o basiônimo é Sophronitis violácea, variedade alba, e aqui o autor desse nome. Então, o que nós podemos entender? O nome atual dessa planta é Isabelia violácea forma alba. Mas o nome original, o primeiro nome que foi dado a ela foi o Sophronitis violácea, variedade alba. O homônimo. O homônimo é aquele nome escrito exatamente como outro nome publicado para um táxon na mesma classificação, só que baseado em um tipo diferente. O que tem que acontecer? O nome mais recente ele tem que ser mudado, já que já existe um táxon com esse. Esse aqui é um exemplo muito legal de homônimo. Essa plantinha aqui à esquerda, ela é do gênero Simplochus, que vai ser o nosso estudo de caso aqui. Então, a aranha, em 2005, ele pegou uma plantinha do gênero Simplochus e a nomeou como Simplochus candelabra. Só que, passado um certo tempo, o próprio aranha ou seus alunos, não sei, estudando um pouco mais a fundo o gênero, eles descobriram que Brand, lá em 1901, tinha nomeado uma outra planta como Simplochus candelabrum. Vejam só vocês, a gente tem a mesma palavra. Aqui no epíteto específico, o que mudou foi o gênero, tá? Candelabra, candelabrum. Ou seja, como o nome dado pelo aranha mais recente, eles chegaram à conclusão, teve uma reunião ali e falou assim, pois é, a gente vai ter que mudar o nome. E Simplochus candelabra, publicado em 2005, foi então convertido para Simplochus insólita, que foi descrita por aranha e seus colaboradores, provavelmente seus alunos, lá em 2007. Então, se nós vamos lá no site do Trópicos, onde nós temos essa parte, né, da nomenclatura, nós temos Simplochus insólita, aranha etial, e aí tem os autores, e embaixo aqui, antes, Simplochus candelabra. O isônimo, ele é muito legal, é muita coincidência por um táxon só. O isônimo, ele tem o mesmo nome, baseado no mesmo tipo. Só que esses nomes, eles foram publicados independentemente, em momentos diferentes e talvez por autores diferentes.
Professora, mas como assim? Simples. Normalmente a gente não trabalha com epíteto específico, trazendo alguma característica muito marcante daquele táxon. Então, isso pode ter passado pela cabeça de mais de um taxonomista. Tá bem? E aí, o que acontece nesse caso? Somente o isônimo mais antigo tem status nomenclatural. Então, o nome que vai valer vai ser o mais antigo. Olhe esse exemplo, tá? A gente tem essa plantinha aqui, a Minuartia rubella. A Minuartia rubella, ela teve o seu nome publicado usando o mesmo tipo, mas de forma independente, primeiramente por William Philip Hearn, em 1899, e depois, em 1918, pelo Grebner. Usaram o mesmo tipo, deram o mesmo nome. Publicações diferentes, autores diferentes. Qual que é o nome atual? Minuartia rubella. Aí tem aqui o primeiro autor e a modificação, então, que foi feita pelo Hearn. Ele foi o primeiro a publicar. E o basiônimo dessa planta, tá aqui, ó, qual foi o primeiro nome que ela teve? Alcine rubella. E esse autor, o Walling. Por algum motivo, Hearn fez essa modificação, criou uma nova combinação, chamando agora de Minuartia rubella. O Grebner, que deu o azar de não ter visto que havia essa publicação já do Hearn, e pegou o mesmo tipo, fez a mesma descrição e ainda aceitaram a publicação dele. Autônimo. O autônimo é o nome automaticamente estabelecido de uma subdivisão de um gênero ou de um taxon infraespecífico. Ele é formado quando uma nova subespécie ou variedade ela é descrita por um autor. Inclui o tipo de nome legítimo adotado do gênero ou da espécie, respectivamente. E o nome do taxon infraespecífico é igual ao nome específico. Já teve um autor que descreveu. Confusão, né, gente? E aí, vejam só, autônimos, eles não precisam ser publicados efetivamente, nem cumprir as provisões para publicação que são válidas. Esses autônimos, eles são automaticamente estabelecidos. Vamos ver. Então, a gente tem aqui essa plantinha, que é a Sagina nodosa. Então, em 1833, o Fenzel publicou essa combinação Sagina nodosa para nomear essa planta. E aí nós temos a Sagina nodosa apresentando subespécies e variedades. Então a gente tem Sabina nodosa, subespécie nodosa, e Sagina nodosa, variedade nodosa. Vejam lá no Trópicos como que ficou o nome dessa espécie, como que ficou a combinação. Sempre vai estar Sagina nodosa, Linneu que descreveu primeiro, o Fenzel fez alguma modificação. Vejam que nós não temos aqui no Trópicos, após a inserção da variedade e o novo nome adotado, o autor de quem fez essa descrição. Isso não importa. O nome da planta desse taxon é esse aqui, ó, Sagina nodosa, escrita por Linneu, modificada por Fenzel. Quem mexeu aqui depois, não interessa. Esse aqui é o autônimo, é o nome automático. Pois bem, chegamos ao final do nosso conteúdo relacionado à nomenclatura botânica. Relembrando então rapidamente o que nós vimos nesse vídeo. Não se esqueçam que além do holótipo, temos vários termos relacionados a tipo que representam um táxon. Podem acontecer N coisas, inclusive catástrofes. O uso desses termos vai depender muito de como o tipo nomenclatural foi descrito ou a sorte que ele teve na vida. Vai, por exemplo, que ele estava no meio lá do museu que recebeu uma bomba durante a Segunda Guerra, por exemplo. Além disso, nós podemos ter mais de um nome que se aplica ao mesmo táxon, os sinônimos. E nós vimos que temos os sinônimos homotípicos e heterotípicos.
O táxon, ele pode ser nomeado utilizando-se nomes diferentes ou ainda tipos diferentes, não se esqueça. E por fim, nós vimos que além dos sinônimos, mais algumas terminologias são importantes na descrição de um tipo. Pessoal, por hoje é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!